Bom dia, oitavo ano, tudo jóia, meus amores? Vamos dar continuidade ao conteúdo que a gente começou na semana passada, tá? Vamos falar hoje sobre minorias nacionais e vamos citar 4 conflitos que existem pelo mundo, tá? Nós iremos estudar todos esses conflitos com mais propriedade no nono ano e na terceira série do ensino médio, tá bom? Igual um que a gente vai comentar com vocês agora da Palestina. No nono ano a gente tem um capítulo inteiro só para estudar o Oriente Médio, tá? Então não se preocupem em se ater a todos os detalhes, porque esses conteúdos, esses conflitos que eu vou citar para vocês, eles são muito complexos, tá? Então não precisa se ater a todos os detalhes, porque realmente é complexo e ainda não está neste momento, tá bom? Então vamos lá. Essas minorias nacionais ou minorias étnicas que nós vamos mencionar agora, meus amores, são basicamente o grupo de pessoas que nós vamos ver agora, algum grupo de pessoas que vão ocupar determinados territórios e que não têm autonomia sobre aquele território, né? Então elas não conseguem mandar naquele território, certo? Então elas não têm autonomia sobre aquela região, tá? Então a gente vai citar 4 exemplos de povos que não conseguem ter um país onde, né, eles tenham autonomia, como por exemplo nós temos, né? Nós brasileiros temos um território sobre o qual nós temos autonomia. O primeiro exemplo aqui que nós temos é o Kurdistão. O Kurdistão, meus amores, o povo curdo, representado por cerca de 30 milhões de pessoas, 30 milhões de pessoas, é uma nação sem território autônomo. Os curdos são minoria étnica em vários países, como Turquia, Irã, Síria, Armênia, Iraque e Azerbaijão, onde grupos nacionalistas reivindicam a criação de um território nacional autônomo denominado Kurdistão. Essa é a região que eles ocupam. Vocês estão vendo que eles ocupam pedaços de vários países? Eles são o maior povo sem território do mundo, tá? Os curdos. Então, isso significa que eles têm características culturais próprias, têm língua, têm tudo, mas eles não têm um território deles. Eles reivindicam a criação do Kurdistão, mas eles ainda não conseguiram. Por isso que tem conflito com os outros países daquela região, ok? Segundo exemplo aqui que nós temos, a Chechênia. A República da Chechênia integra a Federação Russa, tá? Ela está dentro da Rússia, olha aqui, ó. E está localizada entre o sudoeste da Europa e o sudoeste da Ásia, na região do Cáucaso, e a população é majoritariamente muçulmana. Com o fim da União Soviética, que acabou lá em 91, a URSS, a Chechênia declarou-se independente da Rússia. A Chechênia foi um dos que se declarou independente. Com isso, seguiu-se o envio de tropas militares russas à Chechênia com o objetivo de restabelecer o domínio. Ou seja, a Rússia não aceitou a independência da Chechênia e mandou tropa para lá para falar: não, esse território pertence a mim, Rússia. Vocês não vão conseguir a independência de vocês, não. Desde então, organizações pró-separatismo têm orquestrado ataques violentos ocasionados em confrontos com o governo russo. Ou seja, eles tentaram a independência, mas não conseguiram, que a Rússia não permitiu. E desde então, eles tentam de maneira violenta, né, no caso, como a gente vai perceber mais à frente, eles tentam de maneira violenta conseguir essa independência do território russo, o que ainda não foi possível, tá? Terceiro exemplo aqui, Palestina, que é um dos mais famosos, né? Essa aqui é a região da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Gente, é um negocinho pequenininho no mapa. Quando a gente olha o mapa mundo, é bem pequeno. Então, olha aqui. Criação do Estado de Israel em 48, ou seja, pós-guerra, né? Importante analisar, porque a ONU surge depois da Segunda Guerra Mundial e ela surge com o objetivo de evitar os conflitos pelo mundo. Mas, enfim, cenas para os próximos capítulos. Criada em 48 e com as divisões territoriais definidas pós Primeira Guerra Árabe-Israelense em 48 e a Guerra dos 6 Dias em 67. Todas essas guerras aqui, Árabe-Israelense, Guerra dos 6 Dias, a gente estuda no nono ano, tá? É um conteúdo massa, a gente vai estudar um capítulo inteiro só para falar dessas coisas. Os palestinos se encontram confinados na região da Cisjordânia e na faixa de Gaza. Olha aqui, gente, a região
se vocês analisarem aqui, ele está dividindo, olha, verdinho, laranja, tararã, tararã. Olha, os palestinos estão confinados na região da Cisjordânia e na faixa de Gaza. Olha aqui a Cisjordânia, aqui, ó, e a faixa de Gaza. Eles estão confinados nessas duas regiões aqui. Eles lutam para que o Estado palestino, considerado atualmente pela ONU um Estado observador não membro, ou seja, não existe esse país Palestina, mas os palestinos desejam essa independência no território de Israel, mas não conseguiram. Aí vai ter guerras aí, ó, antiquíssimas, tá? Seja reconhecido em seus territórios originais atualmente ocupados por Israel, tá? Israel ocupou praticamente toda essa região e os palestinos desejam que esse território seja devolvido para eles, para que eles criem esse país da Palestina. Israel não aceita e a ONU que faz o meio de campo aí desse conflito, que tenta negociar, o que não deu muito certo até agora não, tá? Mas enfim, outro conflito. O último aqui é a região do Tibete, tá? Ups. Aqui, ó. Esse aqui é o Tibete, tá? Meus amores, tá lá na China. População da região autônoma, tá vendo? Não é um país. Do Tibete, localizado no sudoeste da China, reivindica autonomia em relação ao governo da China. Então, quer dizer, eles pertencem à China, mas eles também desejam ser um país independente. E eles lutam por essa independência da China, mas também não conseguem essa independência do governo chinês. Então, o que a gente viu nesses 4 exemplos aqui? Territórios que tentam a sua autonomia, tá? Mas não conseguem adquirir essa autonomia. Vamos lá que tem mais 2 exemplos aqui. Só de lugar tranquilo. A Catalunha e o País Basco. A Catalunha e o País Basco deve ser... A Catalunha, né? Eu acho que é o mais conhecido, né? Por causa dos jogos de futebol, né? O pessoal comenta lá da Catalunha, né? Aqueles países lá aqueles times lá na Europa, enfim. Mas vamos lá, ó. Essa daqui, ó, Catalunha, e aqui tá o País Basco, tá? Vocês estão vendo aqui na região da Europa, né? São 2 territórios que pertencem ao continente europeu. A região da Catalunha e sua principal cidade, Barcelona, caracteriza-se como uma região rica e desenvolvida da Espanha. Todo mundo sabe, né? Parte substancial da população reivindica a independência de maneira pacífica, conforme atesta o referendo realizado em 2017. Referendo, meus amores, é quando a gente faz uma pergunta para a população toda. Então, chegaram lá, perguntaram para a população toda, né? Vocês preferem a independência de maneira pacífica ou não pacífica? Querem ser independentes ou não? E todo mundo deseja, a maior parte, né? Deseja ser independente, mas de uma maneira pacífica. No entanto, a questão ainda envolve um grande impasse político em virtude da posição contrária do governo espanhol, da ONU e da União Europeia e também de parte da população da Catalunha. Ou seja, a maior parte da população da Catalunha deseja ser independente da Espanha, deseja criar um outro país. Mas a Espanha não aceita isso, a ONU não aceita isso, a União Europeia não aceita isso e parte da população da Catalunha também não aceita isso. Então você tem aí um impasse de gente que quer ser independente e gente que não quer ser independente. Tá vendo como que os conflitos são? Já o País Basco, que tá aqui, ó, cuja capital é Bilbao, localiza-se ao norte da Espanha e toma uma pequena porção do sudoeste da França. Ó, tá vendo? Uma pequena regiãozinha que pertence à França. Sua população apresenta marcante identidade nacional e desejo por independência em relação ao governo espanhol. Também querem ficar independentes. Coitada da Espanha, ninguém quer pertencer à Espanha. Só que esse grupo aqui é bem violento, tá? A organização separatista ETA, Pátria Basca e Liberdade, realizou diversos atentados durante a década de 80 e 90, vitimando centenas de pessoas na Espanha. Esse ETA, são duas entidades que a gente vai estudar muito, o ETA e o IRA, tá? Cada um de um lugar. Esse daqui são grupos extremamente violentos, então eles orquestram atentados nos países e tudo mais para ver se convence o governo a aceitar a independência dessa região, que é o caso aqui da região do País Basco, tá? Recentemente o grupo anunciou seu desarmamento e rendição, tornando-se uma organização exclusivamente política.
ou seja, ele disse que não faria mais atentados e tudo mais, tá bom? Mas a gente fica sempre com o pé atrás em relação a esse tipo de posicionamento, ok? E o último aqui, meus amores, é o da Irlanda do Norte, tá? Que tá lá na página 363, ok? A Irlanda do Norte, tá aqui, ó, né? Reino Unido, Irlanda, Irlanda do Norte. Localiza no norte da ilha da Irlanda, integra o Reino Unido. O Reino Unido é um Reino Unido. Ele é formado pela Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, tá? Sua população majoritariamente pratica a religião protestante. A maior parte deles são protestantes. E uma minoria católica deseja a integração com a República da Irlanda, ou seja, uma parte católica que está aqui dentro da Irlanda do Norte deseja pertencer à Irlanda, ok? A organização IRA, que eu comentei com vocês, que são as duas, são muito violentas, o ETA e o IRA, significa Exército Republicano Irlandês, foi responsável por uma série de atentados aos protestantes da Irlanda do Norte na década de 70 e 80, mas aos poucos transformou-se em um movimento também apenas político, como aconteceu com a organização de cima. Então, esse grupo de pessoas aqui na Irlanda do Norte, católico, deseja se integrar à Irlanda e promoveu ataques e tudo mais para conseguir isso, né? Hoje em dia, esse grupo também diz que não existe mais, tá bom? Meus amores, estudem, façam tudo que está sendo pedido lá na orientação, tá bom? E na semana que vem, participem da live, e na semana que vem a gente se vê de novo. Beijo, tchau!